Olá, irmãos amados, tudo bem? Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem foi Dia dos Namorados e eu ganhei presente do Dia dos Namorados. Se eu não ganho, eu fico de bico. Então hoje eu estou muito bem humorada. Bem, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto do pastor Eli Barbosa que ele escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Não fui eu quem escrevi o texto, foi ele. Então eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. O texto chama-se Luvas nas Mãos de Deus. Amém? Vamos iniciar orando? Obrigada, Senhor, porque podemos meditar na Tua Palavra, porque podemos estar juntos, porque moramos num país livre. Que Tu abençoe, Senhor, cada vez mais o nosso país e nos livre da corrupção, das coisas ruins, e que nós possamos ser uma nação que serve. Obrigada, Senhor, fica conosco nessa mensagem, que a gente possa realmente aprender e colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje é João 15. E o João 15 tem 27 versículos, mas eu vou ler todos eles para os irmãos, tá bom? Então vamos lá. Jesus a videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele está muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. E eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que faz o seu patrão. Mas eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês, para que vão e deem frutos, e esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E o que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. Os seguidores de Jesus serão perseguidos. Aí Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por serem dele. Mas eu escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembre do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguem, também perseguirão vocês. Se elas obedecerão aos meus mandamentos, também obedecerão aos mandamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhe fazer tudo isso para que não conheçam aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas tantas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado, mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles.
eles me odiaram sem motivo. Quando chega o Auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele auxiliará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Amém? Bem, então o nosso texto chama-se Luvas nas Mãos de Deus. O versículo que o pastor escolheu é o 16, que diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Bem, ele então, aqui o pastor Edi Barbosa, ele começa fazendo uma referência ao pastor batista Ed Renekiewicz. É um pastor muito conhecido, né? E esse pastor conta que no dia da posse da igreja que ele é pastor, ele não diz o nome, acho que para não fazer o marketing, mas enfim, no dia que ele foi empossado, o pastor René Kivitz, ele conclui a mensagem dizendo a ele: meu filho, nunca esqueça de que você é só a luva nas mãos de Deus. Essa foi a conclusão do pregador que concluiu a mensagem dele, na mensagem de posse. Então, ele quer dizer o quê? Que, na verdade, como servos escolhidos de Deus, a gente foi escolhido para quê? Para dar frutos. E para dar frutos, a gente só tem que ser luva nas mãos de Deus. E ao pensar sobre isso, o pastor no texto quer mostrar 3 lições para nós, para que a gente possa também aprender com esta frase, né? Ser luva nas mãos de Deus. O que é ser luva nas mãos de Deus? É uma pergunta interessante, né? O que é que faz a luva? Como é que é a luva? Então o pastor diz assim, que a primeira lição que ele aprendeu, que uma luva nas mãos de um cirurgião é apenas uma luva, né? Não é o fato de você estar doente, que você precisa de uma cirurgia, de ser operado, que se a pessoa colocar uma luva lá, tudo vai se resolver. Não. Porque quem faz a cirurgia é o médico, não é a luva. Então, é importante que você saiba que uma luva nas mãos de Deus é apenas uma luva. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Você só vai estar ali sendo instrumento do poder de Deus. Então, esse raciocínio é tão lógico que não precisa nem a gente dar muitos exemplos, nem ficar se delongando para a gente entender qual é essa lição, né? A luva não faz nada, quem faz tudo é o poder de Deus. A segunda lição que o pastor Edi Barbosa nos ensina é que quanto mais fininha e mais transparente uma luva, maior é a possibilidade de a mão ser vista. Então, se você for um cristão que realmente é transparente, que as pessoas podem ver através de você, as pessoas vão poder ver Jesus na sua vida, né? Porque quanto mais justa, mais apertada for essa luva, mais ela vai ter a forma da mão. E quem é a mão que nos guia, que opera, que faz milagres e que faz tudo? É o Senhor Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, né? Então, quanto mais apertada for a luva, ela vai se ajustar melhor na mão. Então, quando a gente serve no reino, quem tem aparecido mais? A gente ou as luvas? As mãos ou as luvas? O Senhor ou nós? Então, a gente não precisa nem falar qual é a resposta, né? Qual é a resposta certa? Quem deve aparecer mais? Então, o fato de a luva ser fina, ela demonstra a sua fragilidade. E vai para, assim, nos fazer lembrar de 2 coisas muito importantes, que são 2 indicações bíblicas que a gente não pode esquecer. Primeiro é que sem Jesus Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo, a gente não pode fazer nada. A gente não é nada na vida. E a outra é que quando a gente é fraco, então que a gente é forte. Por quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por isso que é importante que quando nós somos luvas na mão de Deus, que Ele sim é que apareça, é Ele que comande, Ele que faça e que a nossa fraqueza seja aperfeiçoada no poder do Senhor.
E a terceira lição que o pastor nos ensina é que não só as luvas finas e transparentes, elas têm aí a sua utilidade. Na verdade, as luvas grossas também têm muito valor. Elas também têm seu valor. Principalmente se a gente for observar coisas como a construção civil, ou quando formos tirar alguma sujeira, colocar a mão numa vala ou pegar lixo, a luva grossa ela é importante também. Então, por quê? Porque a luva grossa vai nos proteger das coisas que estão no meio ambiente. Então, quando nós usamos uma luva grossa para pegar concreto, cal, colocar a mão numa fossa, tudo isso é importante que nossas mãos estejam muito bem protegidas. Então, com as luvas grossas, a gente tem o dever de proteger e defender o quê? A sã doutrina. Então, quando nós somos luvas grossas na mão do Senhor, nós estamos ali, ó, para proteger a palavra, aquilo que o Senhor Jesus tem nos dito, como devemos nos conduzir. Nós não podemos deixar que as pessoas se desviem e a gente, sendo luva grossa na mão do Senhor, não falar nada, ó, porque a gente não quer proteger essa doutrina. Então, nós temos sim esse dever. Então, só recapitulando, né? É importante que nós sejamos luvas nas mãos de Deus. A gente tem que se lembrar que quem faz as coisas é o Senhor, como luvas. Não é a luva que faz, mas é o Senhor que faz. Nós temos que lembrar que uma luva fina e transparente, ela revela a bondade do Senhor, ela revela o poder do Senhor, as pessoas podem ver através de nós. E quando nós somos luvas grossas, nós somos luvas que defendem essa doutrina, que defendem a palavra e que não deixam que as coisas se degringolem, né? Nós estamos ali, ó, para ser luvas nas mãos do Senhor, da forma que Ele precisar, da luva que Ele precisar. O importante é que nós estejamos disponíveis para sermos para o Senhor Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, a luva que Ele necessitar que nós sejamos. Cada situação adversa, cada momento, cada circunstância, nós devemos ser uma luva diferente, mas sempre nas mãos do grande eu sou, sempre nas mãos de Deus. E Ele vai nos direcionar. Então, a oração é essa, que você possa ter a compreensão da importância de ser luvas nas mãos de Deus. E assim ser usado por Ele na expansão do seu reino, na edificação do corpo de Cristo e da sua igreja. Amém? Isso é muito importante. Irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Ser luvas nas mãos de Deus é uma dádiva. Que é lógico, todos nós, aqueles que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos a salvação, somos filhos de Deus. Mas só alguns de nós se disponibilizam a ser nas mãos do Senhor a luva. A luva que procura fazer com que os irmãos se edifiquem, fazer com que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus sejam trazidos à luz. Então, é fundamental que nós estejamos dispostos a sermos luvas na mão do Senhor, para que Ele nos use da forma que Ele achar melhor. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, de 2021, ninguém solta a mão de ninguém. Porque temos vivido dias muito difíceis. E se cada um for fazer a sua obra do seu jeito e tentar se segurar sozinho, vai ser difícil. E lógico, né, meus irmãos? Me despeço com a palavra de ordem que é saudades.